Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like e trazendo números desse jogo. A gente comentava aqui sobre o Flamengo do Dorival, agora Flamengo do Vitor Pereira. É o Flamengo que continua com as mesmas fragilidades defensivas. Contra o Palmeiras, esse Flamengo do VP levou 18 finalizações, sofreu 18 finalizações. Contra o Al Hilal, 11. Contra o Al Ahly, na decisão do terceiro lugar, 15. E hoje, contra o Del Valle, o Flamengo sofreu 27 finalizações. É muita coisa. Precisa saber encaixar a marcação, como disse o Vampeta hoje mais cedo no bate-pronto. O Flamengo também, ofensivamente falando, muito perdido. Jogadores do calibre de Arrascaeta não estão se achando. Everton Ribeiro também não vive boa fase. Alguma coisa o Vitor Pereira precisa fazer. E já na terça-feira, o segundo e decisivo duelo da Recopa Sul-Americana no Maracanã. Nós estamos aqui ao vivo pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já estamos na contagem regressiva para retornar pela rádio Jovem Pan para todo o Brasil. Nós vamos ouvir a palavra do Rodrigo Viga sobre esse jogo, a derrota do Flamengo, o Del Valle que abre vantagem na disputa da Recopa Sul-Americana e, como disse o Bruno Prado, o Del Valle ficou muito mais próximo do 2-0 do que o Flamengo do empate. E nós vamos seguir comentando aqui sobre o Flamengo. Também vamos falar da atuação do Santos. Tá um negócio muito estranho, o Santos está deixando passar tudo. Já já, Rodrigo Viga, aqui na edição do Canelada da Jovem Pan. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos todos juntos aqui no Canelada para você em todas as plataformas. Já estamos voltando pela rádio Jovem Pan para todo o Brasil, porque aí sim, nós vamos ouvir a palavra do Rodrigo Viga falando da derrota do Flamengo por 1-0 para o Independiente Del Valle do Equador. Então vamos lá, 3, 2, 1. Agora sim, de volta em todas as plataformas, Rodrigo Viga. O que falar dessa derrota do Flamengo para o Del Valle, Viga? Fala, Pedro. Boa noite para você, para a turma toda da bancada. Você é bem sucinto nos adjetivos. Medonha atuação, horrorosa atuação. O Flamengo tem que olhar para dentro, parar com desculpa de olhar para fora e dizer que eu mesmo falei da arbitragem no Mundial de Clubes, mas não falei só sobre isso. Falei também sobre isso. Algo de errado está acontecendo. Tem que olhar para dentro de casa e tentar arrumar, botar o sofá na sala, tirar o sofá do banheiro, pegar a cama, botar no quarto, tirar a cama da cozinha. Tá uma bagunça. Rigorosamente, o time do Flamengo hoje é um time sem previsão, é um time sem perspectiva. O torcedor do Flamengo hoje está desanimado, já diria preocupado com o que vem no horizonte. Foi uma atuação bizonha, horrorosa, medonha, talvez sem precedentes na história recente. Alguém vai falar assim, a altitude, mas há outros fatores, outros ingredientes que fazem a gente concluir que o Flamengo hoje é um time heterogêneo, desorganizado, com problemas físicos, com problemas táticos, com distanciamento, com problema de transição, não tem aquele perde-pressiona, enfim, são várias as deficiências que a gente pode listar. Você perguntava agora há pouco o que o Vitor Pereira pode fazer. Ele tem que fazer alguma coisa. Não pode ser um técnico passivo como parece ser. Abatido, debaixo da marquise, não quer nem pegar chuva, botando o capuzinho para reclamar de falta. É um time tão bagunçado, é um time hoje tão desorganizado, que chegou ao cúmulo de botar uma bola para lateral para chamar o VAR, para ver se foi pênalti ou se não foi pênalti. Sincero, honestamente, falta liderança, falta pulso firme. E aí, para se chegar a esse patamar, são necessárias várias medidas, que vêm desde a diretoria até perpassando pelo treinador e chegando à própria atitude dos jogadores. E, sincero, honestamente, eu sempre dou aquela janela de confiança para qualquer técnico entrante, que é o caso do Vitor Pereira. Mas essa passividade já me mostra, já me denota que ele sentiu que no Flamengo o buraco é mais embaixo. Depois, é claro, de uma perda de jogadores que eu considero, e venho falando, repetindo aqui na Jovem Pan, que são fundamentais, que não tem peça de reposição no Flamengo. Afinal de contas, o Varela pode ser muito bom para a seleção uruguaia,
vai para lá, para Montevidéu, vai tomar chimarrão, vai comer picanha, mas com a camisa do Flamengo tem sido um jogador pequenininho. Ele, o técnico Vitor Pereira, ele padece também de paixões bandidas. Nada justifica esse amor pelo Eric Pulgar. Sincera e honestamente, o Eric Pulgar é um jogador que não está no nível da média dos melhores jogadores do Flamengo. É um jogador perdido, que entra em campo para fazer uma função que é marcar, mas nem isso consegue fazer. Temos ainda um problema sério que vem desde o ano passado, que se chama Everton Cebolinha. É um jogador que foi contratado a peso de ouro, mas não rende, não entrega, não contribui com o elenco rubro-negro. E o que dizer do goleiro inseguro do Flamengo, o Aderbar, conhecido como Santos, mas o nome dele é Aderbar. Sincero, honestamente, aquele lance que seria o segundo gol da equipe do Independente Del Valle mostra toda a insegurança que está permeando ou está nas entranhas desse time do Flamengo, que está desorganizado, perdido, que precisa de um choque de realidade, precisa de uma sacudidela. Não sei se é a torcida pressionando na porta do Ninho do Urubu, se é a diretoria puxando a orelha, gritando, ameaçando, fazendo qualquer coisa. Hoje, o Flamengo é um time sem previsão, sem perspectiva, com uma temporada ainda praticamente inteira a jogar, mas sob o comando do técnico Vitor Pereira, com muitos problemas, com muita dificuldade. E o abatimento, a passividade dele, isso me preocupa bastante, porque não vejo hoje no técnico Vitor Pereira força, não vejo nele ainda talvez até maturidade de Flamengo para dar a volta por cima nesse time que está muito heterogêneo, quase que dilacerado diante de atuações tão fracas, tão ruins do ponto de vista físico, técnico e também tático. Pedro. Ô Vampeta, esse lance que o Viga citou, muito bizarro. Você tinha comentado aqui durante a transmissão, o time do Flamengo jogou a bola para fora, se garantindo no VAR, tomaram um contra-ataque e o VAR não deu em nada. Não dá para ter esse tipo de postura numa decisão, Vamp. Então, isso aí que me surpreendeu, assim, eu falei, não é possível, jogadores tudo rodado, né, na excepção da palavra, malandro de bola, metendo a bola para fora e foram no juiz, né, para ver se ia chamar o VAR. O VAR não chamou, o juiz não chamou, o Del Valle bateu o lateral, é que o atacante do Del Valle correu pro lado errado. Poderia ter ido na cara do gol e você vê que é uma desatenção total. Você poderia jogar a bola para fora e posicionar o time, para ver o que o juiz ia fazer. Não, foram todo mundo pressionar o juiz e por pouco não toma o segundo. Claro que é muito cedo, Flávio, mas esse Flamengo do Vitor Pereira é o pior Flamengo desde o Domenech? Ou você acha que é muito cedo, não dá para analisar dessa forma? O começo é muito parecido, né? O começo é tão preocupante quanto. O Mauro César tem falado muito uma coisa aqui, que o Flamengo está trocando técnico demais. Isso, para mim, significa incompetência da direção que não sabe escolher os seus técnicos. O Domenech, ele foi pesquisado ao extremo, né? Depois o Paulo Souza tem uma pesquisa profunda e tal. Aí taparam o buraco com o Rogério Ceni. Depois veio o Renato, com aquela paixão toda pelo Renato. E agora tinham tapado o buraco com o Dorival. E agora trouxeram o Paulo Souza numa estratégia genial que eu não sei de onde eles tiraram, porque o Paulo Souza já demonstrou incapacidade aqui no Corinthians. Vitor Pereira. Desculpa, perdão. O Paulo Souza demonstrou outro tipo de incompetência, o Vitor Pereira. Então, não dá para saber. Até onde eles vão continuar trocando de treinador? Vão deixar o Vitor Pereira seguir o trabalho? Ele tem capacidade para fazer alguma coisa além desse Flamengo? É claro que o elenco do Flamengo é muito superior ao do Corinthians. Mas no Corinthians ele não fez nada, não ganhou um clássico. Não ganhou nada, zero. Não ganhou um clássico. O time do Corinthians tem mais cara de time com um mês do Fernando Lázaro do que com um ano do Vitor Pereira. Esse foi o técnico que o Flamengo levou. Mas, por outro lado, ficar trocando de técnico toda hora é a solução? Claro que não é. Então o Flamengo precisa resolver a vida dele. O que ele quer da vida? Vai se abraçar com esse técnico? Vamos deixar, ver se ele consegue trabalhar mais. Talvez ele não tenha conseguido no Corinthians porque não tinha jogadores no nível que ele quer. No Flamengo ele tem. Começou muito mal.
vai se dar um tempo a mais para ele ou não? Essa é a pergunta que deve estar na cabeça dos caras. Na minha cabeça. Em algum momento o Flamengo tem que deixar um cara trabalhar mais tempo. Senão não vai dar. Senão não tem condição de você avaliar nada e de fazer coisa nenhuma. Já tem muito torcedor do Flamengo comparando nas redes sociais o Vitor Pereira com o Paulo Souza. E o Guilherme Silva, que está aqui na coordenação, me passou os números. Primeiros 10 jogos. Paulo Souza, 7 vitórias, 1 derrota, 2 empates, 9 gols sofridos, 27 marcados, 77% de aproveitamento. Vitor Pereira, 6 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, 12 sofridos, 24 gols marcados, 63% de aproveitamento. No comparativo, os primeiros 10 jogos da era Paulo Souza com a era Vitor Pereira, que está começando. Pereira, então. Isso, aproveitamento do Paulo Souza, 77%, o do Vitor Pereira agora 63%. Apesar que os jogos eram mais difíceis. Os atuais são mais difíceis, né? Já está partindo para decisões. Eu não quero defender nenhum nem outro, acho 2 porcarias, mas só para ressaltar a porcaria 1, teve jogos mais fáceis, né? E desde que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, o Mengão trocou de comando técnico 6 vezes. Isso. A gente pega aqui o histórico, depois do Jorge Jesus, Domenech, Não, 6 meses Rogério cada um. Ceni, Renato Gaúcho, aí teve Paulo Souza e teve também Dorival Júnior, né? Muitos técnicos e a diretoria do Flamengo, agora Vitor Pereira. Enfim, é isso, né? O Mauro César comentou mais cedo no Bate-Pronto e é verdade. Se ficar trocando toda hora de técnico, Viga, não tem como, vai ficar começando do zero toda hora. Mas não dá para ficar tomando porrada toda hora também, Pedro. Não dá para ficar... A gente está olhando os resultados, mas para além dos resultados tem algo muito mais profundo, vai no pré-sal do Flamengo, que é a atuação do time. O time está jogando bolinha de gude. O time está jogando rigorosamente nada. Taticamente, é um time perdido. As linhas do Flamengo são hiatos, são vales gigantescos. O time tem uma transição muito lenta. Tem problema físico, tem problema tático e tem problema também porque o Vampeta jogou bola. Uma hora o cara está jogando no quadrado. Outra hora o cara tá jogando no losango. Outra hora o cara tá jogando acompanhando o lateral. Outra hora o cara já joga do meio para frente. O jogador não gosta muito dessas coisas, não. Quer uma definição. Professor, qual é o seu estilo? Qual é a sua filosofia? É desse jeito? Então vamos jogar. Agora também não inventa muito não, como fez o técnico Paulo Souza. Agora, não sei o que é pior. Se é inventar muito ou não fazer nada. A passividade do Vitor Pereira... O homem, vou chamar de homem da Marquise, agora ficou ali debaixo da Marquise com medo da chuva. Quanto que o argentino lá do Independente Del Valle gritava, bradava, vociferava e jogava contra o time. E aí, o que ele faz de melhor? É botar em campo o Eric Pulgar? Sincero, honestamente, Pulgar, o que ele representa para o futebol internacional? Varela, jogador que, enfim, defende as cores da poderosa Celeste Uruguaia. Ele é apaixonado pelo Everton Cebolinha, que eu brinco aqui, joga um futebol de chorar. Taticamente, o Flamengo é um time perdido. Pressão, perde a bola, não tem. O último técnico do Flamengo, daí a idolatria, por isso que o torcedor venera, ele é o Jorge Jesus, que conseguiu reunir uma característica histórica do Flamengo, que é jogar para frente, atrás do gol, em busca do resultado, mas conseguiu dar um padrão tático ao Flamengo, que jogava ali em 25, 30 metros de campo. Os jogadores, aparentemente, a gente pensa, nossa, esses caras estão mortos. Na verdade, eles corriam muito menos do que corre agora, porque o Flamengo está correndo toda hora, parece cachorro atrás do rabo. Não pode ser assim. Algo tem que ser feito. O Flamengo tem que olhar para dentro, fazer uma autoanálise. Vai buscar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, está precisando de alguma coisa. Precisa ajeitar enquanto a temporada está começando. E arrisco dizer, se tomar uma porrada, uma cacetada na próxima terça-feira, o prazo de validade do Vitor Pereira já começa a expirar. Já ouvi aí um zum nos últimos dias de que seria um ótimo substituto ao Vitor Pereira, o ex-técnico da seleção brasileira, Adenor Bach. Vou deixar isso para depois, porque eu também tenho mais críticas ao técnico Tite. Agora, algo precisa ser feito. E aí, tem que ser na coletividade. Jogadores, técnico e diretoria do Flamengo. Essa mesma diretoria que a cada 6 meses troca de treinador.
Agora, sincero e honestamente, se ficar nessa batida, nessa atuada, um elenco de 40 milhões de reais vai estar rasgando dinheiro, vai estar jogando dinheiro fora. Porque não vai chegar a lugar nenhum. Porque jogam futebol, Ô, Viga, bolinha de gude. eu acho o seguinte, esse boato do Tite, eu nem vou levar muito a sério, porque também não é o projeto do Tite pegar um clube agora. Eu acho que assim, eu duvido, faço uma aposta com você aqui, eu duvido que o Flamengo, em algum momento das próximas semanas aí, não vá atrás do Jesus. O campeonato da Turquia para, por tudo que aconteceu no país e tal. O Jesus vai ficar aí no mercado. O Jesus solto no mercado, quer dizer, é praticamente impossível que o Flamengo não vá atrás dele, mesmo que o Vitor Pereira estivesse ganhando. Porque aí é o objeto do desejo, que é uma coisa aí pro torcedor rubro-negro parece incontrolável, né? Então, assim, eu não vejo como o Flamengo não fazer nas próximas semanas aí uma proposta para tentar trazer o Jesus de volta. Não, olhar pro lado de dentro, como disse o Viga, tudo bem, mas ficar olhando toda hora para trás também já foi, né, gente? Jorge Jesus ficar toda hora se inspirando, falando do Jorge Jesus, o Flamengo tem que olhar para frente. Mas o Flamengo é refém disso até o Jesus aparecer aqui de novo, fazer um segundo trabalho e aí ver o que vai acontecer. Mas Flamengo não é refém. Mas é refém disso. Flamengo não é refém. Flamengo é grato ao que fez o Jorge Jesus. Porque eu disse, taticamente, o Flamengo sempre foi um time voltado para frente, para o ataque. É só ver a história do Flamengo. É um refém sentimental, velho. Exatamente. Aí tudo bem. Faltou o complemento. Agora, o Jorge Jesus conseguiu o que nenhum desse aí conseguiu. Foi o Flamengo ser também taticamente eficiente. Você lembra do Flamengo? Que asfixiava, que mordia, que pressionava, que não dava chance ao adversário. Eu acho que se o Vitor Pereira estivesse fazendo um bom trabalho, esse nome, esse fantasma, essa assombração chamada Jorge Jesus, não estaria rondando o Flamengo. Mas diante do que se apresenta, gente... É o elenco mais caro do Brasil. É um elenco que tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, que tem Gabigol, que gasta uma fortuna com salário de mais de R$1 milhão e está patinando diante do Independente Del Valle, PPA. O Jorge Jesus é o São Sebastião da história do Flamengo. O Flamengo tá emocionalmente refém disso aí, e não há nada que cure, sabe? É aquela namorada que foi embora e o cara continua apaixonado e faz qualquer coisa com ela. Pode aparecer a Gisele Bündchen na vida do cara, mas o cara quer aquela namorada. É o Flamengo com Jesus. Tá mais para São Jorge, que é o Santo Guerreiro, né?